Mais um episódio do nosso amado Digcast, o melhor podcast desse Brasil! As melhores convidadas! Não, sério, depois desse longo tempo sem, a gente tá voltando com tudo. A gente trouxe hoje o sol. O sol entrou! O sol está sorrindo, assim, vocês estão escutando essa energia, porque assim, o sol adentrou. O sol está entre nós. Exatamente. Iluminou o espaço. E você precisa ser iluminada por este sol também, porque aqui na Dig a gente fala de mulheres reais, para mulheres reais, tudo que envolve empreendedorismo, maternidade, carreira, vida real, fofocas, amenidades, né? E mulheres incríveis. Beleza, exatamente. E hoje, gente, essa mulher que a gente vai receber aqui, se eu tenho uma certeza nessa vida que você que está escutando ou vendo a gente vai ser impactado por essa história, por essa mulher, pelos ensinamentos dela, que ela entrou na nossa vida há tão pouco tempo e vocês não têm noção do que ela trouxe pra gente e pra todas as mulheres que estão aqui ao entorno. Eu desejo do fundo do meu coração que todo mundo possa ter, ainda que não seja de perto, 1 minuto de Renata Pacheco para essa pessoa. Juro, Renata, obrigada. Eu só tô embasbacada porque, assim, a gente poder... Eu penso que Deus, né, é tão louco isso, a gente hoje ser instrumento para levar a sua história para a vida de outras pessoas, isso é muito grandioso. Isso é uma dádiva, uma bênção muito grande que a gente está recebendo aqui hoje, tendo aqui você. Obrigada do fundo do nosso coração, viu? Você tá aqui. Gente, não, vai ser um chororô, vai ser o podcast do choro. E da risada. E da risada. É do choro e da risada juntos. Eu falo que eu sou sol mesmo, mas quando eu encontrei vocês, quando eu cheguei do Dig, eu falei, eu não vou escrever nada lá, porque eu preciso fazer um vídeo. Mas eu sou uma pessoa que eu não tenho muita organização. Mas quando vocês me encontraram, o sol tava apagadinho. Ai, Olha. gente. Peraí, gente, rapidinho, corta só. Você tá com uma coisinha de batom aqui, ó, no seu dente. Aí, pronto. Não é possível que esse sol tava apagado. O sol tava apagadinho. Sério? Sério. E eu já tava assim... Tava bem apagado. E vocês trouxeram toda essa luz de novo. Então, eu não tenho palavras para agradecer. Vocês não sabem, assim, porque eu acho que a energia é uma coisa que é mútua, né? Então, Total. quando você dá, é impossível você não receber. E vocês me deram muita energia. A Bru foi lá conversar comigo, então, assim, ela teve um carinho tão grande. O olhar dela me trazia, assim, sabe, tanta confiança, que eu falei, eu vou nesse negócio. E eu cheguei, eu atrasei. Não sei se vocês lembram. Porque eu tava muito resistente. E eu cheguei e eu juro, eu sentei assim, eu pensei, eu vou vender cabelo. Aí eu sentei atrás, pensei, 1, 2, 3, 4, 5. No segundo dia, eu me senti tão abraçada, num lugar tão seguro. Eu falo que a gente consegue ser forte quando você mostra suas fragilidades. E eu consegui falar todas as fragilidades sem ter medo, sabe? E eu saí de lá uma Renata renovada. Então, assim, vocês não têm noção do que vocês fizeram pra mim nessa fase da minha vida. E Ju, que Deus colocou essa mulher na minha vida e eu nem imaginava, assim, o tanto que ela ia trazer isso pra mim. Ai, que lindo, Nossa, gente! que lindo. Ô, gente, o amor entre... Quando duas mulheres se unem, algo inimaginável acontece. Essa frase, ela pode parecer clichê, mas toda vez que a gente fala sobre isso, né? Quando duas mulheres decidem se unir por algo maior e uma ajudar a outra, isso muda a vibração do planeta. Eu tô falando sério. Isso muda... É revolucionário. É revolucionário, muda o ambiente, isso muda tudo. E quando duas mulheres de uma potência, assim, uma potência maravilhosa, incrível, gigantesca se unem, é uma coisa que, assim, pra mim é inexplicável. Então é muito bonito de ver. E você sabe que eu achava, eu sempre pensei nisso, né? Tipo assim, eu falava, não, porque, gente, a gente é muito foda. Pensa o que a gente faz, a gente é mãe, a gente é empresária, a gente dá conta do mundo, e eu sempre pensei, a gente só não consegue trazer essa energia tão à tona porque a gente não é tão juntas. A gente não existe essa comunhão tão grande assim, e culturalmente falando. Total. E eu sempre trouxe isso comigo. Mas quando eu cheguei no Dig, foi 150 tapas na cara, que eu falei, cara, eu achava que eu vivia, mas eu não vivi, eu tô começando a viver isso. A gente Quem segura? Não, Uma ninguém. mulher digníssima. Maravilhosa. A gente nasceu desse lugar, da inquietude das pessoas, desse
fala assim, esse é o senso comum, que mulher só briga, que mulher é rival. Não, aqui não. Aqui a nossa cultura não é essa. E a nossa cultura, ela repele uma mulher que é assim, que pensa assim, e que às vezes ela entra, mas ela sai, porque ela ali repele. E a gente vai remar contra a maré, porque a gente vai levar e vai espalhar isso. Menos competição, mais colaboração, a rivalidade feminina só atrás da gente. E quando a gente se une, coisas incríveis acontecem. E é impressionante como que sempre que a gente está conversando, sempre num momento de superação, a Ju trouxe aqui de quando ela passou por uma depressão pós-parto, foi outra mulher que levantou ela, foi outra mulher que estendeu a mão. E como que isso, né? Os homens, eles têm isso naturalmente, porque é educação, é cultura. Então, assim, é muito... Vamos levar isso pra gente também, porque a nossa vida vai ser muito melhor. E pra quem ainda não conhece o Sol, né? Ô Rê, deixa aqui suas redes sociais, mas a Renata, gente, a Renata simplesmente... Ela é uma das maiores referências internacionais, tá, meu bem? Eu sei, meu meu amor. bem, meu bem, Meu bem, Odete. Odete Reutemann. Odete Reutemann. Meu bem, Renata eu sei. nasceu em BH, mas de Belo Horizonte para o quê? Para o mundo. Não, eu falo do Vale de Jatobá pro mundo. Vale do Jatobá pro mundo. Sim, foi parar na Times Square a história dela, porque ela é referência em alongamento, a gente vai falar sobre isso. Não é só sobre cabelo, é muito além disso, muito né? além. Então a gente vai falar sobre isso, mas para quem ainda não te conhece, deixa suas redes sociais para as pessoas já te seguirem da sua empresa, porque aqui a gente também é vendedor, então já vamos começar vendendo agora. Gente, Renata Pacheco Hair Clinic, tá? Procura lá, vocês vão amar, porque vocês vão ver mulheres. Eu falo que toda mulher tem uma dor. E a gente está até reformulando tudo na empresa, porque é sempre, né, a gente precisa reformular. E essa é uma das questões que eu trago muito, assim, próximo do meu próximo propósito, porque eu vivo de propósito. A gente cura a dor, e o Renata Pacheco faz isso. E é engraçado que quando eu tô curando a dor de uma mulher, automaticamente a minha dor está sendo curada. Olha que Isso forte. Isso é muito forte. Você não tem noção ontem como é que eu saí do atendimento com a Fabi, assim. Eu saí de lá, leve. É uma curando a dor da outra. Renovada, né? Assim. E eu tenho uma coisa pra falar, gente. É dia que vai acabar com a cultura das mulheres brigando, tá? É isso aí. Bora Eles vão espalhar. romper essa cultura, quebrar tudo. Bora espalhar eu acho essa muito palavra. Lindo. E hoje, o nosso episódio, ele é um oferecimento da Paco, que é a nossa garrafa, como diz a Rê, minha garrafa de rica! Gente, eu vivi pra ser rica. Maravilhosa! A Paco é uma marca que une propósito, sustentabilidade, Linda. performance, beleza. Como a DIG acredita que toda empresa com visão de futuro deve ser, que é a sua empresa, a gente vai falar sobre a sua história, mas a gente vai trazer também esse olhar seu enquanto empresária, porque não tem como começar esse DIGcast a não ser o quê? Conte a sua história. Conte a sua história. Porque assim... E quando eu ouvi a história da Renata foi uma das histórias que mais me impactou. A gente tava no DigMind, a gente Foi tava... Foi a que mais me impactou. Porque Sério? eu falei Sim. com a Nath, eu fiquei até um pouco sem palavras, assim. E eu chorei, e eu me... Ela chorava e falava assim pra mim. Eu ficava assim, mas me conta! Mas não tem jeito, porque tem que ser ela contando, porque eu nunca vou conseguir passar o sentimento e do jeito que ela falou. Então, Rê, a gente, para começar esse papo, a gente queria que você voltasse no tempo, né? E contasse pra gente como é que era a sua realidade quando tudo começou e como que você chegou até aqui. Mãe de 5 filhos, tá, gente? Essa mulher. Bom, eu nasci no Vale de Jatobá. Eu sou a segunda de 4 irmãos. Tive uma vida bem complexa, assim, de muito abuso, todas as formas de abuso. E hoje eu entendo, né, que a gente não tem como... Tem, mentira. Falar que não tem como dar o que você não recebeu é mentira. Você tem quando você quer, é mais difícil, mas você tem. Mas assim, minha mãe e meu pai não teve muito. Então eles me deram um pouco que eles tinham e não foi muito legal. Mas tá tudo bem, eles me deram a vida, né? Então, eu casei com 15 anos para sair de casa. Aí eu fico pensando, gente, 15 anos na periferia e aí vai casar, o que vai dar? Merda! Aí casei com um cara de 27 anos, que é o pai das minhas 2 filhas. Depois, aí ele parou de trabalhar, eu comecei a sustentar a casa. Um dia eu cheguei em casa e tinha um ano que ele me traía com a moça que olhava ainda as meninas em casa. Esse foi assim, eu acho que foi o primeiro pum, assim, da minha vida, sabe?
Mentira. É pra contar minha história mesmo? É pra contar a história. Marcam? Com certeza, é pra contar. Quando eu casei com ele, eu saí de casa, meu sonho era ser mãe. Porque eu achava... Inclusive, a minha filha chama Kathleen Aparecida, era pra ser Sofia. Mas o Aparecida tinha, porque eu fiz uma promessa. Eu nunca senti amor na infância. Sabe essa coisa de beijo, abraço? Eu nunca tive. E meu sonho era ser mãe, porque eu achava que eu ia ter isso. E foi exatamente isso. Eu chamo a Kathleen do meu primeiro amor por causa disso. Quando eu vi a Kathleen a primeira vez ali, eu vi o que era amor. E alguma coisa mudou muito forte dentro de mim. Eu brinco que eu não tive uma base familiar e os meus filhos me deram minha base, que era para ser o contrário. Porque se eu não tivesse meus filhos, eu ia ser drogada e prostituída. Então, foi muito bom. Corta isso, gente. E aí, logo depois veio a Kim. Só que quando veio a Kim, eu já sabia que era ser mãe e eu passava muita fome. Muita necessidade. Era fome de fome mesmo, gente. É tipo assim... Fome literal, né? Eu e o irmão, a gente bebia água 3 dias, ficava lá deitado pra quem fazia mais barulho na barriga. Eu já comi comida estragada de 7 dias, assim, borboleando de fome. E aí, eu tava amamentando a Kim. E meu marido não trabalhava na época. E a Kathleen começou a chorar, sentindo fome. E não tinha nada em casa pra comer. E eu peguei uma lata de açúcar, eu passei água nela e coloquei na mamadeira pra Kathleen. E continuei amamentando a Kimber. Enquanto a Kathleen mamava a água, eu olhei e falei assim, essas são as únicas 2 pessoas que eu amo na vida. E por causa dessas 2, eu nunca mais vou passar fome. E nunca mais eu vou estar nesse lugar que eu tô hoje. E aquilo ali foi um momento de virada da minha vida. Porque eu nunca mais passei fome. Desculpa. Não, aqui estamos em casa. E aí, o maravilhoso marido que eu arrumei com 15 anos, né? Me traiu com a moça que cuidava das meninas, dentro da minha casa. Já tinha 1 ano. Eu entrei em choque. E no outro dia, eu ainda deixei os 2 dormir lá em casa, menina. E ela cuidava pra você ir trabalhar. E ele fingia que ia trabalhar, mas ele não ia. E ela era uma moça, tipo assim... Isso acontece muito em periferia, tá, gente? Encontrei, nossa, não tem lugar pra morar, vai morar lá em casa. Porque eu também não tinha muito dinheiro pra pagar ela, era manicure. A minha unha era... Minha mãe montou um salão e eu fui trabalhar com minha mãe. Era pé, mão, sobrancelha, depilação e corte, R$1,99. Nossa. Você imagina quantos pé e mão que eu tinha que fazer? E minha mãe me pagava 60% do R$1,99. Meu Deus. Tinha uma faixa enorme, assim, ó. A gente tem uma foto dessa, né? Mas foi ótimo, porque eu era a melhor manicure que existia. Fazia um pé e mão em 30 minutos. Eu era a melhor manicure. Eu ainda não encontrei uma manicure igual. Eu era muito boa. Minha agenda era lotada de 6 da manhã à meia-noite. E eu sempre gostei muito de trabalhar, enfim. Aí separei desse marido, né? Entrei em depressão. Falei, não, vou entrar em depressão, porque eu vou ser vingativa. E eu acho muito bom para as mulheres serem vingativas no relacionamento, porque super funciona, só no relacionamento, tá? Foi o que curou minha dor. Eu peguei a menina, porque se fosse uma outra mulher, eu não ia fazer nada, porque ele era, né? Mas ela era tipo minha filha. Ela trabalhava comigo, já tinha 3 anos, ela tipo assim, era como se fosse minha filha, ela dormia comigo na minha cama quando ela tava passando mal. Me deu um trem assim, aí eu separei. E aí eu comecei a ficar com as meninas, e eu saía do Vale, eu via todo mundo... Eu tenho a 5ª série. E meu sonho era estudar. Há 40 anos atrás, se você não tivesse uma faculdade, você não conseguia nem conversar com as pessoas. Meu sonho era estudar e eu tinha muito problema com isso, porque eu não sabia conversar. Eu falava assim, nós vai... E eu me sentia muito inferior por isso. E aí eu queria muito que minhas filhas estudassem. Quando eu saía do Vale cedão, porque eu tinha que pegar um ônibus 11h20 para poder parar na Amazonas para fazer um no Prado. Aí eu saía, as meninas da minha idade, tudo grávida, fumando, bebendo. E eu chegava no Prado, as meninas, 7 horas da manhã, estavam no escolar. Eu falei, gente, a gente é o meio que a gente vive. Existe um outro mundo. As minhas clientes de unha, elas me mostraram o outro mundo que eu não conhecia. Eu mudei, peguei minhas meninas, só mudei pro Prado, um barracão. E aí, minha filha, colocava essas meninas... A Kathleen tinha 4 anos, 5 anos, a Kim tinha 4.
eu aluguei um cômodozinho do lado da garagenzinha. E eu deixava ela sozinha o dia inteiro. Eu só acordava mais cedo, fazia a comida e penteava o cabelo. Sempre penteei o cabelo. E ia fazer unha. E aí eu voltava meia-noite, 1h da manhã. E elas com essa idade. Sem ninguém lá. Pensa, o meu filho tem 4 anos, não é uma coisa inimaginável, assim, tipo... E você... Mas é tão doido que quando você vive num lugar onde você não tem uma base, você acha as coisas normais e naturais. Sim. E aí, enfim, ia fazendo unha, e aí um belo dia, cortaram minha água lá na garagem, cortaram minha luz, cortaram a água de manhã, porque eu não conseguia pagar as contas. Cortaram a água de manhã, aí eu falei assim, não, cortaram a luz de manhã, eu pensei, até 5 horas da tarde dá pra fazer unha. Aí cortaram a luz. Eu falei, agora ferrou, cortaram a água e a luz. Sentei do lado de fora da garagenzinha, passou uma mulher, me entregou um trem do Empretec. Falei, tá. Falei, vou lá, né? Não tem nada pra fazer, não dá pra fazer unha. Fui no Empretec, fiz um negócio. A mulher falou comigo o preço, falou que eu tinha passado. Eu falei, eita, ferrou. Porque eu não tenho dinheiro e meu nome na época tava sujo. Aí eu falei com ela, como é que eu vou fazer? Eu queria tanto fazer isso. Ela pegou e falou comigo assim... Ela saiu, quando ela voltou, a Andresa Capelo. Ela falou assim, pela primeira vez na vida, alguém ganhou um Empretec. E aí no Empretec eu conheci a Elizabeth Penteado. Ela era minha facilitadora. E aí essa mulher me pegou na mão. E aí... Ela falou comigo assim... E aí no Empretec eu ganhei tudo, gente, sabe? Tudo eu era a primeira. E eu cheguei lá, tinha um monte de gente formada, lá acabou esse negócio. Porque as pessoas chegavam pra mim e falavam comigo assim, não dá pra acreditar que você tem a 5ª série. Aí lá eu entendi que não era sobre a escolaridade. Eu colocava as meninas pra estudar igual louca. Beleza, passou, fiz o Empretec, a Beth foi lá. Quando a gente chegou lá, a Beth falou assim, ó, vou te dar uma consultoria no domingo. Aí a gente sentou lá no domingo, ela, quanto que custa o esmalte? Eu, tanto. Quantas unhas dá pra fazer? Eu falei, uai, não sei. E quantas listas você usa? Não sei. E quanto? Não sei. No final de tudo, que a gente ficou um dia inteiro, eu ganhava 49 centavos por unha. Era impossível pagar as coisas. E aí foi quando ela falou comigo que eu tinha que começar a mexer com outras coisas. Na minha infância, meu cabelo... Eu tenho um problema, que meu cabelo ele não cresce, a fase telógena dele é curta. Meu pai era alcoólatra e ele falava o tempo inteiro que meu cabelo era feio. Todos os dias que ele estava em casa, ele falava assim, nossa, como você é feia, como seu cabelo é horroroso. E eu tinha uma amiga, Bruna, que tinha um cabelão preto assim, ó. Ele falava assim, Deus, por que Deus não me deu uma filha bonita igual essa Bruna, com cabelo igual a Bruna? Só que ele falava isso todo santo dia. Tanto que quando ele tentou abusar de mim a primeira vez, eu fiquei me sentindo culpada de não ter, tipo assim, de ter acordado meu irmão, porque eu falei, foi a primeira vez que eu senti alguma coisa relacionada a, tipo assim, não, ele gosta de mim. Eu tinha 6 anos. Nossa. É. Mas eu achava assim, não posso contar pra ninguém, porque, nossa, ele gosta de mim. Que loucura. E aí, um dia uma pessoa me deu um alongamento. Minha mãe limpava, trabalhava no salão, ficava lá limpando. A mulher me deu um alongamento, amarradinho. Foi o dia mais feliz da minha vida. Assim, na infância, é o único dia que eu lembro. E eu cheguei no Vale de Tomar, minha filha! Não tinha pra ninguém, era só eu. Enfim, minha mãe saiu do salão, ficou pendurado. E essas coisas eu não conseguia lembrar, sabe? Tipo assim, eu lembrava, mas... E aí eu raspei minha cabeça, eu fiquei anos com a cabeça raspada, porque eu odiava meu cabelo. Enfim, depois que melhorou um pouquinho, comecei a comprar cabelo indiano, colocar na minha cabeça. Cat King, sempre ali comigo. Gente, eu lembro um dia que eu cheguei em casa e meu irmão era muito agressivo. E ele pegou e começou a me xingar e ele acabou comigo. E quando eu deitei na cama, Cat King, as meninas tinham uns 6 anos. Porque eu tinha saído. E aí a Cat King olhou pra minha cara e falou comigo assim. Elas me abraçaram. Mãe, a senhora é nossa mãe, mas a senhora também é mulher. A senhora precisa se divertir. E a senhora não é nada disso. Então, assim, as meninas realmente trouxeram ao mundo a Renata, sabe? Uhum. Um dia, uma amiga, eu lá cuidando, já tava nessa época de cuidar de cabelo, uma amiga tava triste, eu tinha uns cabelos que sobravam lá em casa. Falei, amiga, eu vou colocar esse cabelo no você. Parei traindo, ela muito mal, ela tava
muito acima do peso. E eu fazia unha, fazia as coisas, mas não tinha propósito, eu não via. Aí eu coloquei o cabelo nela. Ficou horrível, gente, foi um dia inteiro. Quando ela olhou no espelho, eu vi o brilho. Aí ali eu entendi. Sabe quando você vê assim, você fala assim, meu Deus, esse é o meu mundo? Por isso que eu falo assim, se você perguntar pra mim hoje, Renata, o que significa cabelo pra você? Eu procuro, mas eu não consigo responder. Porque não tem nada que defina isso. Ô, Rê, sua fala, né, fica tão claro que a gente sempre fala aqui, né? Eu não quero nem a faca e nem o queijo, eu quero a fome, né? Porque assim, não adianta você dar todos os recursos, não adianta você dar um Empretec, que é um curso, assim, do Sebrae super transformador, né? Que tem um custo até alto, assim, né? Sim. Você pode dar o que for. Se a pessoa não tiver a fome, né? Que é a vontade, não adianta. Não adianta. A gente fala isso com a nossa equipe, a gente fala isso com todo mundo que entra para a DIG, a pessoa que entra para a DIG e acha que ela vai chegar lá e que todos os problemas dela vão ser solucionados sozinha. Se ela não tiver a fome de resolver, de mudar a realidade dela, o inconformismo, né? O inconformismo, ele move a gente muito mais do que o Sim. desejo, né? É muito mais esse lugar, tipo assim, eu não aceito mais passar por isso. Eu não aceito mais viver isso com as minhas filhas ou viver isso dentro da minha realidade, que faz com que a gente saia desse lugar, né? E conquiste, né? E mude a nossa realidade, mude a realidade de tantas pessoas. Eu falo isso com a minha equipe direto. Eu dou tudo. Eu dou curso, eu dou formação, eu dou tudo. Mas eu não consigo te dar motivação. Não, a fome não a tem fome, jeito. não tem jeito. Ou a pessoa tem, ou ela não tem. Isso é muito... E quando ela não tem, ela nem sabe o que ela está recebendo. Exato. Sabe? Eu já passei já por isso. Muitas coisas aconteceram na minha vida onde eu poderia ter aproveitado, mas eu nem sabia o tanto que aquilo era valioso. E isso acontece. E aí foi fácil? Nada. Foi fácil nada. Não tem nada de fácil. Mas nada é impossível. É fácil, gente. Eu não vou precisar de uma coisa. Eu acordo com dor no corpo, lógico, acabada, cansada. Chego na empresa, tô sorrisão, largo, cuido de todo mundo. E eu chego em casa à noite, eu choro, sentada no vaso, até 3 horas da manhã, achando que eu sou a pior empresária do mundo. Que eu sou a pior mãe, porque eu não fiz o para casa. Que eu não consegui fazer uma comida pro meu marido. Que minha casa às vezes está desorganizada. É fácil. Quantas coisas eu deixei de fazer? A Renata, hoje você tem sucesso, seu nome é reconhecido. Graças a Deus é. Mas eu não tive infância das minhas filhas. Eu perdi. É porque... Perdi. A gente tem uma coisa que a gente fala aqui... lembrar um momento com elas, sabe? Eu fico o tempo inteiro assim. Tentando lembrar. A gente tem uma memória que é muito forte. Que foi a gente na chuva. Mas eu não consigo ter tantas lembranças dela. É porque a gente fala aqui também, tudo não terás. Tudo não não tem terás. jeito. Sim. Não tem jeito de ter tudo. Existem escolhas e, enfim, você vai ganhar de um lado e vai perder de outro. Não tem jeito, né? E a vida, isso é a vida acontecendo. Isso é a vida acontecendo. Isso é a vida acontecendo e tá tudo bem. E, Rê, aí você parou na parte, então, que você colocou o cabelo ali na sua amiga. E a partir daquele momento nasceu o seu negócio. O seu negócio de fato, né? Aí... Conta pra gente. E aí? O só furacão apareceu. Falei, é você isso se que eu quero pra encontrou. minha vida. É isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero pra minha vida. E cabelo, não tinha R$1, não tinha cabelo, não tinha dinheiro. Enfim. Eu falei, eu vou dar um jeito. E comecei. Aí eu já tava com o salãozinho Cat. Ficava nas finanças, coitado, não sabia nada, né? Cat com quantos anos? A Cat foi isso? pro salão com 11 anos. Eu fazia pacote. Gente, eu era muito organizada. Quer dizer, eu ainda sou, mas não tanto. Aí eu olhava pra cliente e falava com ela assim, eu preciso fazer uma compra. Adianta aí, paga um pacote de unha. Eu fazia a unha pela metade do preço. Minha conta venceu. Tinha uma cliente que ela me pagava. Ela me pagava pacote de unha. O marido dela ele trabalhava na Vilma. Ela me pagava pacote de unha com uma caixa de Nissin miojo vencido e biscoito. Vencido. E eu amava, porque eu sabia que biscoito e miojo ia ter.
E a Cat foi, e um dia a Cat falou com ela assim, não dá pra você pagar minha mãe com coisa vencida. Maravilhosa, Cat mostrando que veio. Cat sempre trazendo, falando, dando verdades, né? Ô, Rê, eu quero só falar um negócio antes de você falar isso, que é muito doido, porque a sua ótica nossa, não perdi a infância das minhas filhas. E eu vi um post das suas filhas falando de você na infância, que eu chorei quando eu vi esse post. E eu mostrei pra Bruna esse post. E aí depois eu quis até mostrar pra minha mãe, só que a Kim tinha fechado o Instagram dela, enfim, eu não achei ele de novo. E eu tenho certeza que se a Cat tá aqui, ela tá aqui nos bastidores. Se eu botasse a Cat aqui agora pra sentar, ela falaria de uma outra ótica, né, Cat? Então, eu acho também que, igual a Abril falou, né, tudo não terás, mas eu acho que a gente também, às vezes, pode tirar um pouco do chicote da gente, né? E mudar a nossa ótica de visão, que eu tenho certeza que suas filhas... E elas falando sobre amor, né? Nunca faltou amor. Faltou muita coisa. Não faltava, gente. Faltou miojo sem ser vencido, né? Mas, assim, amor não faltou. Não faltava. Gente, não faltava. E é engraçado, por isso que eu te falo, que a gente escuta uma vida inteira, a gente só dá o que a gente recebe. É mentira. É mentira. Eu cobria essas meninas de amor. Eu sempre cobri meus filhos todos de amor. Se for 5 minutos, é 5 minutos de muito amor. Então, assim, se tem uma coisa que eu tenho, é a melhor família do mundo. Os melhores filhos do mundo. E eu não tenho nenhuma gota de arrependimento. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Porque eu tenho as coisas de verdade que o dinheiro não compra. E se eu tiver que voltar pra garagem e comer miojo vencido, eu vou linda e feliz. Mas hoje você tem também as coisas que o dinheiro compra. E é bom a gente falar disso também. Gosto! Né? Que assim, Eu que a gente gosto. quer também Cara, escutar. eu sou uma mulher viajada. É isso, gente. Por isso que eu quero. As pessoas. É porque assim, as pessoas devem estar escutando a gente falar assim, gente, mas como que essa mulher lá passando fome, né? Ah, eu já fui 6 vezes pra Paris. Como é que é isso? Como que é isso, né? Não aguento mais pra Paris. Ai, gente, Paris deu. Paris deu. Maravilhosa demais. Não, Meu Deus É do verdade, céu, a última muita vez agora que eu fui pra inspiração. Paris, eu falei, ai, cansei de Paris. Cansei. Chega. Não aguento mais essa merda dessa torre. Como que foi isso, Rê? Assim, quando que foi essa virada, assim, de falar assim, putz, meu, né, agora... Desde o momento que você pegou a mulher lá, colocou o cabelo... Cara, aí eu comecei. Aí eu tinha um carro, velho, que tava com um monte de prestação atrasada. E a minha vida foi sempre assim. Só sei que um dia eu descobri que existia um alongamento que não danificava cabelo. Porque eu colocava o cabelo e não é o profissional. É a técnica. Tanto que vocês nunca vão me ver falando de nenhum profissional e de nenhuma técnica. Até porque, por muitos anos, eu fui abençoado por aquela técnica. E aí, quando eu tirava o alongamento, a cliente estava sem cabelo. E aquilo me doía, porque era o brilho no olhar, tira o brilho. Brilho no olhar, tira o brilho. Falei, cara, eu tenho que ser diferente. Eu nasci para ser diferente. Eu não nasci para ser igual. Sabe, eu nasci para ser diferente. Eu luto para ser diferente, para poder estar lá na frente mesmo. Eu não nasci para ser igual, eu nasci para ser fora da curva. Eu não admito passar por essa vida na mesmice para dormir, acordar e gastar dinheiro. Não nasci para isso. E aí eu peguei e falei, vou arrumar um trem. Aí uma mulher louca lançou um curso lá em São Paulo de alongamento de fita adesiva que não danifica o cabelo. Ó, vendi o carro. Olha isso, gente. Olha a coragem. Eu amo isso. Saber Fui essas pra coisas. São Paulo, fiquei numa biboca, não tinha nem dinheiro pra comer. Fiz o curso. Gente, juro por Deus, vocês não têm noção da tape. Olha na minha bolsa, eu acho que tem essa tape aí, porque esses dias foi uma cliente minha daquela época, com o cabelo daquela época. E eu falei assim, eu vou começar a cortar as tapes, porque a gente refaz hoje, né? Tape é a fita, né? Pra quem não É. entende. Olha aí, Cat, você tem... Deixa eu te falar, pra colocar num quadro, porque quando eu estiver me cobrando muito, eu tenho que saber de onde que eu saí. Aham. Cheguei, minha filha, fui lá, comprei os trem, a gente fazia com... É Persilox, é uma cola. Mas na época eu não falava que era Persilox, né? E eu lá, no meu quartozinho, eu fazia o cabelo na cama de noite, lá no quarto, dormia cheio de cabelo, gente, vocês não têm noção. E no outro dia eu colocava na cliente. Arrumei um cara que me vendeu um cabelo. Eu comprei um cabelo primeiro indiano. Aí eu coloquei 1 quilo de cabelo indiano
No final do ano, gente, viajei pra praia com os meninos, tudo. Você não tem noção. Chegou lá, uma das pessoas que eu tinha colocado o cabelo embolou inteiro, tive que voltar. Nossa. Por isso eu não trabalho com cabelo de má qualidade. Ali eu pensei, a qualidade do meu serviço depende da qualidade do... E aí eu chamei as meninas, fiz um empréstimo nessa época, eu vendi alguma coisa, porque eu era louco, tudo que eu tinha vendido, não ligava não. Nunca fui apegada. Aí comprei, chamei elas e falei, ó, eu vou comprar um cabelo e eu vou colocar outro cabelo em vocês. Aí comprei um cabelo brasileiro, foi quando eu falei, eu preciso estudar sobre cabelo. Enfim, fiz o curso, comecei a colocar fita adesiva. Passou um cara lá um dia vendendo cabelo, porque o povo não vendia, assim, né? Não era bonito o salão. E aí, ele me vendeu, cara, o cabelo. E assim, no crédito, sem nada. Ele falou assim, quanto você quer? Porque antes vendia só no quilo, né? Ele, quanto você quer? Eu falei assim, eu consegui uma cliente, eu vou colocar e tal. Aí ele pegou e falou comigo assim, tá bom, quanto você precisa? Eu falei, eu acho que umas 150 gramas, primeiro cabelo do Sul. Ele olhou pra minha cara e falou assim, tá bom. Aí ele me entregou, me falou o preço, aí eu falei, mas eu tenho que colocar o cabelo nela primeiro. Ele falou assim, tá bom, você deposita pra mim. Deixa eu te falar, eu já encontrei cabelo assim, muito mais barato, eu não troco, tem anos que eu tô com ele. Eu nunca vou deixar ele. Hoje eu compro 40, 50, 60 quilos, ele nem tem cabelo pra me vender. De tanto que eu compro. Mas eu não deixo ele de jeito nenhum. E quando eu coloquei o primeiro cabelo de fita do cabelo do Sul, e ela é minha cliente até hoje. Você acredita nisso? Acredito demais. E aí, a fita era uma merda. Um dia eu falei, eu quero ser a melhor de fita. Isso tem quantos anos, você? É que a Cat tá rindo. A Cat, gente. A Cat sabe o que... Hoje em dia, porque a Cat, ela achava que era o financeiro. Depois da palestra do dia que a gente descobriu que ela não é o financeiro. O que a Cat é, então? A Cat agora é marketing e comercial. Estratégico. E eu sou financeiro e operacional. Ai, gente, eu Maravilhosa. sei. E eu sei agora até pra que serve cada coisa dessa na empresa, tá? Vocês vão ver, você vai ver depois do Diguinho, minha filha. Não, eu tô insuportável. Você não vai ficar insuportável. Não, insuportável. Você vai ficar insuportável depois do Diguinho. Eu não sabia pra que servia as coisas. E isso tem quantos anos, esse que Primeiro. foi esse primeiro Cabelo do Sul? Já tem uns 10, né? Mais de 10, deve ter uns... O Que foi porque eu um comecei a ponto. fazer alongamento, tem muito mais de 10. Mas esse Cabelo do Sul, assim, acho que tem uns 10 ou 12 anos. Aí um dia eu peguei, olhei e falei, esse povo aí tá com umas fitas feias, umas fitas... Tem esse racha na minha bolsa. Porque o trem era duro. Aham. Aí eu pensei, na China o povo faz fita, é tão boa as fitas que vem da China, mas o cabelo não é bom. Passei lá na porta do Bradesco, falei com a moça assim, moça, quanto que eu tenho aí de direito de empréstimo? Porque nessa época eu já tinha limpado meu nome, né? Nunca mais sujou. Aí eu peguei, ela falou assim, você tem 80 mil. Eu falei, tá bom, eu quero. Aí ela pegou e me deu os 80 mil. Sério, gente. Eu cheguei na empresa, olhei pra Cat. Falei assim, Cat, tô indo pra China. Ela, Renata, para com isso. Eu, é sério, comprei passagem, tô indo pra China. Que? O quê? Não, Essa parte eu não sabia. eu fui pra China. Com os 80 mil do empréstimo, Adriana. Eu falei, eu vou chegar lá, vou encontrar alguém que vai me dar o curso. Pro seu produto maravilhoso. E vou aprender sozinha. a fazer fita. Não esqueça, eu tenho a quinta série, quer dizer, eu não sei falar nem inglês. Isso que eu ia perguntar, do inglês, assim, um inglês básico, tipo... Stop. Gente, quem quer vai. Eu não sei Impressa- falar, é porque eu tenho dislexia e TDAH. As meninas escrevem as frasezinhas, eu nunca uso, lógico, porque eu sou muito inteligente, então na mímica tudo funciona. Sim. E aí, como é que é? What's your name? What's your name? Foi pra Miss Name China. Renata. É isso? Acertei? Não, né? E você foi pra China com Fui. esse dinheiro? Vazei pra China. Cheguei na China, aí eu comprei as passagens, tudo. Nossa, gente, que lerei. Cheguei em Pequim, cadê a mala? Não sabia onde pegava a mala. Porque, querendo ou não, mesmo que eu não falo inglês, você vê as coisas assim em inglês, tipo stop e tudo, você tem mais ou menos uma noção. Na China, não, é tudo desenhadinho. Falei, ferrou. Não, peraí, você foi sozinha? Fui. Tô chocada. Aí arrumei um cara que ia me pegar lá, que era brasileiro, que, tipo assim, ia me levar no hotel. Aí em Pequim eu não consegui pegar as malas, não sabia nada. Falei, quer saber? Vou ligar pra alguém no Brasil que fala inglês, que eu vou achar alguém aqui que fala inglês, que vai perguntar onde tá minhas malas. Ficou fácil.
As Maria direto. Pronto. Cheguei na China, cadê o homem? Não foi me buscar. Eu querendo fazer xixi, gente. Como é que faz xixi? Eu não sabia onde que era o banheiro. Aí eu tô com o homem, quero fazer xixi. 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 Gente do céu. 72 horas de viagem. Aí ele não respondia, gente. Aí eu levantei e fiz assim, ó. Gente. Ele abriu a bolchete, me deu um lenço. Aí me mostrou, eu fui pro banheiro. Enfim, depois o homem apareceu, eu aluguei um carro, fui parar no hotel, tudo sozinha. Depois o cara apareceu, porque esse meu amigo, ele bebia muito, ele casou agora, porque agora ele virou meu amigo. E aí eu andando, ninguém dava curso, porque na China as pessoas não dão curso. Aí eu olhei a fita num lugar que vendia, uma lojinha, eu olhei. Eu falei assim, meu Deus, é essa fita que eu quero. Ela é tão fininha. Achou. E era o meu sonho. E aí o cara começou a conversar, e esse cara, meu amigo, que na época não era meu amigo, eu falei, quer saber, eu vou encher de cachaça assunto comigo, ele vai andar comigo, mas ele me cobrou. Metade do dia foi pra ele. Ele falou, não vou te ajudar. Aí esse homem, perguntei, falei, onde que faz? Aí o cara olhou pra minha cara, o Jack, falou lá que ele comprava e tal, enfim. Eu falei com ele que eu queria fazer um curso, ele falou, não, a gente não ensina o que a gente sabe, o que a gente vende. Eu fiquei lá mais um pouco, trocando ideia com ele, sem saber falar. E aí ele perguntou pra mim por que eu queria o curso. E eu falei assim, porque eu tenho uma promessa de vida com as minhas filhas, que eu vou ser a melhor em alongamento. Querida, o homem é dono da metade das fábricas da China. Esse amigo. Esse cara é o doninho dessa biboca. Da biboca. O chinês lá. E aí, foi, querida, o pronto. resto é Aí história. você ganhou mundo é ele. meu. Aí você ganhou ele. Aí eu já conheci família, saía pra jantar, ia pros negócios tudo. Já fui pra China algumas vezes. Jack é meu amigo até hoje. Eu tenho eu tenho maquinário. Antes, quando eu fazia em casa. Hoje eu tenho maquinário que ninguém tem no Brasil. Gente, olha que história, assim, porque a gente vê tanta mulher que não dá o próximo passo porque tem medo, não tem essa ousadia, nem precisa ter essa ousadia sua, não, assim, mas assim... O 10% já funciona. 10% dessa coragem, assim, de... Nossa, Mas aqui, de acreditar, né? muita coisa deu ruim. Assim, esse da China deu muito bom. E outra escola, nossa, era uma loucura. Assim, ainda é, né? Porque eu ainda continuo conversando. Lá tem gente, vocês sabiam que lá tem um aplicativo, tipo WhatsApp, que você manda e já traduz. Não sei nada. Em chat. Conversa com chinês, tudo. Tem um monte de amigo chinês. Gente. E Vietnã também. Já teve vezes que a gente foi pra Israel. Olhei pra Cat e falei, Cat, tem uma fita nova lá em Israel. Ah, vai eu e Cat pra Israel, cara. Chegamos lá, gastamos nosso dinheiro todo, não tinha como trazer nada. Deu ruim. Mas fomos. Conheceu Israel. Israel. Mas aí você chegou, aí você conseguiu essa fita diferenciada, e aí você trouxe essa fita pro Brasil e desenvolveu o seu método através disso que você conseguiu na China. Que você uniu o cabelo do Sul, que era o melhor cabelo, com a fita da China, que era a melhor fita. E olha só, você teve essa visão. Não, tá melhor, tá? Porque deixa eu te contar. Hoje a fita que eu fabrico não tem nem na China, nem em Israel, nem em lugar nenhum. Porque ela tem durabilidade, flexibilidade, a quantidade de cabelo certa para não pesar. Eu fui muito além. Isso eu posso falar que eu sou muito boa, eu fui muito além. Não, e assim, esse cabelo é tão poder, tão poder. Eu posso falar, não por experiência própria, mas porque, simplesmente, do meu lado. Isso aqui, eu juro pelo meu filho. Eu juro por Deus, a Bruna, depois que ela botou esse cabelo, ela virou uma máquina de vendas. Virei. Eu juro! Aí outro dia, verdade. na hora que eu tava viajando, ela me mandou assim, fechei não sei quem. Aí eu falei, puta que pariu, Bruna, eu vou ter que colocar esse cabelo. Foi. Eu falei, Ela vou ter que falou assim, colocar esse cabelo. Ela que falou, que é o maior isso? faturamento Esse da mel? DIG, o maior faturamento da DIG do ano até hoje, que agora vai só crescer, foi no mês depois que eu coloquei o cabelo. Foi nesse mês que eu coloquei o cabelo. Aí a Nath ficava assim, mas não é possível. Eu falei, todo mundo que eu converso, eu vendo. Eu não sei o quê. Aí eu penso Eu isso. falei, vou ter que colocar cabelo? Foi. O que é, gente? Tá É vendo? verdade. É um ROI que Sabe o que volta. acontece? É um investimento que volta pro seu negócio, pra sua vida. Você sabe o que acontece? O cabelo é assim. Hoje eu consigo entender a dor que eu sentia lá com meu pai. E quando eu falei com meu pai, quando eu coloquei o cabelo, o primeiro, foi a última vez que eu vi meu pai. Eu cheguei em casa, meu pai olhou pra minha cara e falou comigo assim, nossa, filha, você tá linda.
E ele saiu e ele foi assassinado. Nossa. Só que eu não consegui entender toda... Olha como que Deus foi maravilhoso na minha vida. Na verdade, Deus é maravilhoso na vida de todo mundo. A gente só tem que parar e enxergar. Porque toda aquela dor me trouxe para um universo hoje que o cabelo, para mim, não é cabelo e dinheiro. É um sentimento. E se eu não tivesse passado por aquilo, não que aquilo foi bom de ter passado. Não. Só que eu entendi que eu não vou sofrer a dor. Eu tô sofrendo, mas aquilo ali tem que ter um sentido. Não é só para eu sofrer. E aí hoje, lá, cabelo, depois vai. Por que eu queria ser melhor no mundo de fita? Porque, gente, eu vivi uma infância com uma pessoa gritando que eu era horrorosa por causa do meu cabelo. Você já imaginou? E olha que Nossa. hoje eu posso ter quantos cabelos eu quiser. De falar nisso, eu tenho mais de 90 caixas de cabelo, tudo meu, os meus. Maravilhosa. Eu troco de cabelo todo mês. Eu peguei toda a minha dor e canalizei ela na melhor coisa da minha vida. E que hoje você transforma, né, a vida de tantas mulheres, como a gente estava contando aqui da Fabi, né? É porque é uma coisa transformadora. Tá escrito aqui, ó. Orienine Yujubá. O cabelo de uma mulher faz dela uma rainha. O cabelo de uma mulher faz dela uma rainha. O maior símbolo, e mesmo a mulher quando ela tem um cabelo curto, mas é um símbolo, mesmo quando ela raspa a cabeça, tanto que ela que dói, o maior símbolo de ser feminino é o cabelo. Esse é o maior símbolo do ser feminino. Isso te traz um poder que é surreal. É ou não é? A Ju tá aqui. A Ju também é uma discípula aqui. Não, eu também vou ter que virar, gente. Não tem condição, eu preciso. Eu tenho uma cliente que ela tava muito acima do peso e ela tinha alopecia. Um dia a gente colocou o cabelo nela. E meus atendimentos são com muito amor. Nossa Senhora, é puro amor. Eu saio, eu fumo, né? Vou parar. Vai, aí eu com corro certeza. lá, dou uma fumada e aí eu já venho rezando. Deus, que essa pessoa possa sentir, sabe, o seu toque. Sabe, que assim, que você cure as feridas dela sobre as minhas mãos, porque a gente é isso, a gente é, né? A energia de Deus o tempo inteiro. E eu coloquei o cabelo nela e ela pegou e escreveu pra mim assim, olha, a única coisa que eu achei que eu não podia no mundo era ter cabelo. Hoje eu posso tudo. Gente, se você ver essa mulher, você não acredita no que ela virou. E aí eu fico olhando o Instagram dela assim, eu falo assim, pô... E Você vai ter que colocar cabelo. Vou ter que colocar Sabe por cabelo. quê? Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Imagina nós duas de cabelo. Não, acabou. Não vai aguentar. Acabou. E a gente vai ter que voltar pra Trancoso. Nós, Ju, Renata, todo mundo de cabelo. Gente. Não eu vai acho ter. que a gente merece uma viagem Trancoso. Também acho. Nossa. Eu também acho. Rê, e assim, falando muito rasgado, né? Hoje você tá muito famosa mesmo. Você tem aí uma visibilidade. Você atende muitas pessoas com muita... com muito alcance, né? Pessoas famosas mesmo, assim. Você se perdeu nesse caminho, Perdi, assim? Tipo super. assim, depois que fala assim, pô, ganhei muita grana, tô atendendo uma galera famosa e Nossa, tal. cara, deixa eu te contar, super me perdi. Entrei no mundo dos famosos. E foi quando eu tive o burnout. E a gente tava com um monte de salão em São Paulo, um monte de franquia. E eu vivia atendendo uma famosa ali, uma famosa aqui, vivia em festa de famoso, eu vivia no mundo famoso. E chegou uma hora que eu tava achando que eu era famosa, olha que palhaça. Essa é. Ridícula. Eu acho que a gente, nas nossas vidas, a gente passa por muitos traumas, muitas coisas, mas existe uma essência, que é Sim. quem você realmente é. E quando eu vivi essa fase, eu me distanciei da minha essência. Uhum. E aí eu surtei. Gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Eu surtei, eu saí pra almoçar com a minha família, e é a primeira vez que eu conto isso. E eu preciso contar... Quando eu conto alguma coisa assim de ruim que acontece comigo, eu conto de uma forma de acolher as outras mulheres que passam por isso e que ninguém conta. Sim. E eu cheguei em casa e eu tomei... E eu sentei no chão do banheiro e comecei a chorar. Adoro chorar no banheiro, gente. E aí eu levantei e eu quebrei toda a minha casa. Com meus meninos pequenos, eu quebrei toda a minha casa. Não sobrou nada. Todas as televisões, eu quebrei tudo.
E eu nem sabia por quê. E eu desci e pensei comigo, né, na minha cabeça de louca. Eu vou... Louca não, porque eu não sou louca. Não, de jeito nenhum. Não é bom a gente falar isso, porque eu não sou. Eu desci e eu peguei o carro e falei assim, eu vou morrer agora. E eu fui, e aí não deixaram. E eu voltei. E eu tomei... 60 litros, sei lá quantos litros de Rivotril. Que eu queria só dormir e não acordar mais. Enfim, depois me levaram para André Luiz, super chato lá, porque não pode fumar, o povo não gostei. Aí falei com a Cat me tira, eles falavam com o povo, prega 50 adesivos aqui, ó. Aí me tiraram de lá. E aí eu fui para um lugar de imersão, que eu achei que ia ficar abraçando a árvore. E lá eu entendi realmente que eu tinha perdido a minha essência nesse lugar. E aí quando eu voltei, eu olhei pra Cat e falei assim, Kathleen, fecha tudo. Aí ela... Tudo. Eu não quero nada. Deixa eu te falar, eu não quero sair daqui para atender nenhum famoso. Eu quero atender as minhas clientes. Eu não quero desmarcar as minhas clientes que eu tenho intimidade, que eu tenho amor, que eu tenho carinho, para poder sair daqui e ir lá para São Paulo, porque atender uma famosa que vai fazer um post. Cadê a Renata nisso? Cadê o meu propósito? Não existia mais propósito. E eu falei com ela, eu não atendo mais nenhum famoso, a não ser que o famoso venha aqui, pague e vá embora. Porque eu vou mostrar o meu serviço. E eu sei que eu sou boa no que eu faço. E aí, funcionou, né? Nossa. E aí eu voltei pra minha essência, sabendo exatamente quem eu era, exatamente o meu lugar, e entendendo que a pessoa mais importante é aquela que senta na minha cadeira. Porque, às vezes, numa sexta-feira, uma famosa me ligava e falava assim, você precisa estar aqui 3 horas da tarde, sua passagem está comprada. Cara, eu tinha uma agenda, assim, ó, de cliente para atender, que me amava. Sabe, que tinha admiração, carinho, que saía, às vezes, de longe. Gente que juntava dinheiro, às vezes, assim, as férias inteiras para colocar um cabelo. E sabe o que eu fazia? Eu largava tudo e ia lá para São Paulo atender uma pessoa. Nossa. E, assim, é muito fácil a gente se perder no ego, né? Eu conversei disso outro dia com a Ju, a gente tem que se perguntar. E a gente que, às vezes, né, vai crescendo e vai recebendo conselhos. Quantos conselhos aqui a gente já recebeu na DIG? Não, desapega dessas mulheres que começou com vocês aí e tal, agora vocês têm que mirar não sei o que lá. Falam, cara, se a gente tá aqui hoje, foram essas mulheres que fizeram a gente chegar aqui hoje. Essas pessoas são a nossa base. E, gente... Exato, e assim, a gente ir contra a nossa essência... É o que vai dar ruim. É o que vai dar o burnout, é o que vai dar... Não sustenta, né? E hoje, a gente teve esse... Hoje, a gente chegou uma pessoa... É porque a gente tem que ser muito coerente com aquilo que a gente é. Exato. A gente tem que ser muito coerente, porque hoje a gente estava conversando e aí uma pessoa chegou pra gente e falou, eu acho que vocês têm que ser um pouco mais agressivas no que vocês prometem e tal. Aí eu falei assim, mas um valor da nossa empresa é prometer menos e entregar mais. E vocês fazem isso, tá? Eu falei, eu vou vender mais. Talvez eu alcance mais, talvez a gente fique muito grande, mas eu quero continuar prometendo menos, entregando mais. E eu só vou ser feliz, e só vou ser coerente, e só vou entregar o que eu tenho pra entregar, o que Deus quer que eu entregue, se eu continuar prometendo menos e entregando mais. Exatamente. E assim, é muito tênue essa linha da gente se perder da nossa essência. Gente, vocês estão falando, é tão chocante que quando eu falo disso, me dá frio na barriga. Porque eu fico muito envergonhada da Renata que eu tinha me tornado. Mas faz parte do aprendizado, faz parte do que você é hoje. Mas, nossa, eu fiquei muito, assim, eu tenho muita vergonha. Nossa. E olha que eu não tenho vergonha de nada que eu fiz, assim, mas perder a minha essência, isso me trouxe muita vergonha, assim. É uma coisa que eu tenho vergonha de mim e muita honra de entender que eu perdi e voltar. Exato, né? É muito bonito isso, assim, de perder e voltar, né? Bom, e agora a gente chegou num momento muito especial aqui do nosso podcast, que é a nossa pergunta Paco. E a Paco, você teve a oportunidade de conhecer
Bárbara. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. E a Paco é uma marca que ela cresceu com consistência, com propósito, com estética e que representa, né, tudo que a gente tem aqui como empreendedoras e que representa o que é possível quando a gente empreende com alma e com estratégia. Então, Rê, a gente vai te fazer agora a pergunta Paco. A gente pode perguntar como que ela equilibra o crescimento sem perder a autenticidade e tal. Assim, não sei se vai casar, mas o que me traz, assim, é... Eu mesma, a Renata. A Renata de onde saiu. Isso é muito E legal. a Renata, aonde ela chegou. Então, assim, tanto que as pessoas que trabalham comigo, a gente só trabalha com mulheres. São mulheres que têm filhos, são mulheres que não sabem nada. Eu ensino do começo ao fim. E tudo o que eu passei que melhorou. Então, imersão, elas têm imersão. Curso, elas têm curso. Eu ensino, assim, do começo ao fim. Psicólogo tem psicólogo, terapia tem terapia. Entendeu? Porque a Paulinha, por exemplo. A Paulinha, ela trabalha comigo tem 7 anos. A Paulinha era faxineira. Eu coloquei ela no estoque, eu falei, até muito menino. E não deu ruim. Paulinha virou meu auxiliar. Hoje a Paulinha é o maior faturamento da empresa como profissional. Uau! Acaba que as referências vêm até das pessoas que estão ao seu entorno, né? E quando as pessoas saem do coração mesmo, eu sei que eu fiz alguma coisa ali. Que Por alguma elas. alma ali foi tocada, alguém foi transformado. A minha missão é transformar pessoas. Essa é a minha missão. Maravilhoso. E essa é a minha missão, transformar mulheres, na verdade, sabe? E a gente tem uma pergunta aqui também, que é muito forte, assim, que é... Se você olhasse para aquela porta ali agora e a Renata, de 20 anos, abrisse, sentasse aqui onde que eu tô, e você olhasse para ela, o que você falaria? Eu tô arrepiada. O que você falaria para Renata de 20 anos que casou com 15, que já tinha 2 filhas e, enfim... Que mas que conselho. tinha muita fome, né? Eu ia falar, meu amor, eu tô aqui, eu cuido de você. Descansa. Vai dar bom, né? Vai dar bom. De verdade, se naquela época eu soubesse o tanto que eu me amava, eu não tinha judiado tanto de mim. Não. Nossa senhora, é intenso Eu não isso. tinha me machucado tanto. A gente tem tanto amor pelo outro, tanto carinho pelo outro, tanta empatia, a gente perdoa erros, assim, as pessoas vêm e ferem a gente com tanta força e a gente perdoa. E a gente não consegue perdoar um erro nosso. Isso é tão forte, seu, que ontem, quando eu encontrei com a Fabi, né? A gente começou falando do podcast, as pessoas não sabem disso, né? Vou contar aqui rapidamente essa história. A Fabiana, e não é uma história que eu tô expondo ela fala publicamente disso, né? Nas redes sociais dela, né? A Fabiana é da DIG, Tideus, Uma beijo. mulher maravilhosa. Beijo, Fabi, Fafu, Melhor Tideus, pão de melhor. queijo. Pessoa mais engraçada do mundo, cada vídeo, gente, que só Jesus, maravilhosa. Se espalhar, vai vender Tideus, internacional. Senhora. E a Fabi, ela teve uma coisa que a gente tava falando assim, que com certeza, né, a maior dor na vida de qualquer mulher, que ela perdeu a primeira filha dela de morte súbita, né, que pra quem não sabe o que é isso, é um recém-nascido, 4 meses, enfim. Sim. Que morre e não tem nenhum diagnóstico, né, do Sim. que foi a morte. E ela tem 3 filhos, né, 4 com... Só que a Fabi é uma mulher muito alegre, né? Ela é uma mulher muito, muito alegre. Muito alegre. E aí, ela, por coincidência, eu encontrei com ela ontem, num evento que eu nunca imaginei que eu encontraria ela ou qualquer outra pessoa. E eu olhei pra ela e falei assim, nossa, Fabi, você tá tão bonita. Ela, você não viu no grupo? Eu mandei, é o meu cabelo. Aí eu, meu Deus, esse cabelo realmente é um milagre. Ela falou assim, eu fui lá na Renata. E aí ela falou assim, Nath, eu escrevi um textão lá no grupo, eu acho que você não teve a oportunidade de ver, e o meu WhatsApp todo atrasado, eu não tinha visto. E ela falou assim, também mas não eu vi. preciso te falar uma coisa. E ela me pegou, segurando as minhas 2 mãos, ela falou assim, eu preciso te falar o que o DIG representa na minha vida, o que aconteceu na minha vida hoje. Ela falou, desde que minha filha morreu, eu não choro. Porque pra mim, né, nada é tão difícil quanto isso. Então eu não choro, né, enfim. Carrega aquilo com ela. E ela começou a chorar comigo, me contando que ela tinha ido lá no seu espaço, marcado pra mãe dela ir. Aí não existe nada que dá errado, né? Não existe coincidência. Não, A mãe dela não pode mesmo ir, assim. E ela falou, gente, eu juntei o dinheiro, peguei meus irmãos e falei, nós vamos juntar esse dinheiro aqui
pra poder dar de presente pra minha mãe. E ela falou assim, Nath, lá em casa não sobra dinheiro. Então, assim, eu peguei uma parte, meu irmão pegou outro e tal, pra dar o presente. E a minha mãe não pôde ir no dia. E ela falou assim, que foi desmarcar com você super sem graça. Você falou assim, não, Fabiana, vem cá você, vem cá. E ela, mas que... Aí ela, não, mas vem cá, só pra você conhecer meu espaço. E ela falou assim, Natália, eu tive uma conexão tão forte com ela em São Paulo, que a gente voltou de uma viagem em São Paulo do nosso grupo, que ela falou assim, eu fui porque eu fiquei sem graça e tal, porque eu gostei tanto dela, mas eu fui sem saber o que ia, né, que eu ia fazer lá. E ela falou que na hora que chegou e sentou nessa cadeira, você, papo vai, papo vem, na hora que ela viu, você tava botando cabelo nela e falando, Fabiana, fiquei aqui, ó, a noite inteira trançando seu cabelo. E ela falou comigo, ela contando pra mim, ela, Nath, minha barriga começou a doer, que eu falei, eu não vou ter dinheiro pra pagar esse cabelo, não vou ter dinheiro pra pagar esse cabelo. E ela falou que começou, Renata, quanto que é esse cabelo? E que você virou pra ela e falou assim, essa frase que você falou aqui agora pra mim, Fabiana, se permita ser cuidada. Deixa eu cuidar de você. Esse momento aqui é seu. Deixa eu cuidar de você. E ela falou assim, que nem assim ela desarmou. Que ela falou assim, nossa, mas ô Renata, eu preciso saber quanto que é. Preciso saber. E que você virou pra ela e falou assim, isso aqui é um presente que eu tô te dando. Porque, eu não sei quantos anos atrás, foi um cabelo que me transformou. E é um presente, porque eu fiquei muito tocada com a sua história. E aí, na hora que ela me contou isso, ela tava chorando, aí eu comecei a chorar. E aí, minha mãe tava no evento, e minha mãe não entendeu nada. Minha mãe olhou e disse assim, o que tá acontecendo? Vocês estão chorando. Eu chorando, e ela agradecendo a dica, agradecendo esses encontros e tal. E eu, assim, né, naquele lugar também de falar assim, meu Deus, que encontro maravilhoso. Que coisa. E abençoando a vida, Fabi, abençoando o Dig, né, abençoando você. Eu te mandei uma mensagem, falei, Renata, Deus abençoe grandemente. Hoje eu acordei, vi. Suas mãos com o seu trabalho. E você realmente não pode perder seu propósito, sua essência, porque ela é muito forte e ela é muito transformadora. E, né, você não perdendo a sua essência, ainda assim você tem resultado, ganha dinheiro também. Então, assim, como que a gente tem que estar alinhado? Tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado. Quando um dia eu desci, foi quando eu troquei de carro, eu estava descendo, dirigindo a rua Rio Claro. Falei, Deus, eu não tenho como agradecer. Porra, eu não tinha nenhuma possibilidade. Minhas 2 filhas são as únicas formadas da família com MBA, nem sei o que é, mas são. E é tanta coisa para te agradecer. E aí eu peguei e pensei, falei, cara, que coisa chata, Deus fez tudo por mim, eu vou ficar agradeço. Não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu fiquei pensando, o que mudou minha vida foi o cabelo. Então, eu dou cabelos, eu tenho, antes eu doava todos os cabelos que sentavam lá, eu doava. A Cat não tinha me chamado e falou assim, querida, não é filantropia, não é empresa. Exatamente. Quantos cabelos você vai doar? Aí eu colocou. Marquei, ela desconta do meu salário, no começo do mês eu tenho meu limite de doações. E eu todas as vezes que eu dou, eu não quero, igual eu falei, você me perdoa, eu não sei se você tem ou não tem dinheiro para pagar, não é sobre dinheiro. É porque eu realmente queria cuidar dela. Porque na hora que eu vi ela fazendo todo mundo rir com uma dor, Sim. gritando dentro dela. Porque, gente, dor não é só você nascer pobre e passar fome. Cada pessoa sabe a dor que ela tem e cada pessoa sabe o tanto que dói. Sabe? Uma história triste de, eu passei fome, eu comi comida estragada. Cara, eu perdi uma filha. Não, Nossa. Ou então, eu fui traída. Ou então, eu tô acima do peso. A gente não pode medir a dor do outro. Não. Isso é a coisa mais cruel que a gente faz. E quando eu vi ela me fazendo rir daquele jeito, eu falei, cara, essa mulher é um monstro. Ela ela é um acontecimento. E aí foi quando eu falei, você vai levar sua mãe. Porque naquele momento eu falei, eu preciso dar alegria pra ela, eu preciso cuidar dela, eu preciso aconchegar ela. Renata, e ela foi um presentão pra mim, viu? Não, assim, eu não tô até... É porque, assim, quando eu também agradeço as coisas da minha vida, né? A maior privilégio que eu acho da gente é a gente ser ferramenta de pessoas como você poderem, assim, primeiro é assim, agradecer a Deus por ter a oportunidade de te conhecer, porque assim, e Ju também, Rainha! Porque você muda a vida das pessoas, você faz a gente enxergar a vida numa perspectiva muito diferente, porque às vezes a gente tá ali na nossa bolha, em alguns momentos a gente se perde, sabe? E você faz a gente rever a vida com outro olhar. Então, assim, muito obrigada, porque isso que você tá fazendo, e você mostrar a sua generosidade, né? Você quer ver as outras pessoas felizes, isso é muito bonito. E foi muito com você, né, Bru? A gente teve um momento ali, depois de uma conversa sua
com a Bruna, que a Bruna voltou e falou um negócio tão forte comigo dentro do quarto, e aí ela tava já chorando e tal. E aquilo destravou um negócio nela, né, que veio junto com o cabelo, né? E eu posso falar isso porque eu acompanho. E a DIG é isso, sabe? Assim, é o que eu falo que muitas vezes eu não consigo explicar. Eu falo assim, cara, às vezes essa mulher ela tem toda a ferramenta da venda, do marketing, mas ela tem uma trava ali que não deixa ela prosperar, que não deixa ela ir pra frente, que não deixa ela enxergar a potência dela. E eu sei escutar uma frase de uma mulher como você, do que você passou, a gente não imagina o impacto que isso tem na vida do outro. Eu vi isso na vida da Bruna. Eu tenho que te contar, eu nem te contei isso ainda. Eu tenho que te contar, porque assim, foi uma transformação de um jeito de eu ver uma coisa que estava acontecendo na minha vida que transformou. E hoje eu tenho um olhar muito diferente pra isso por causa de você, de uma fala sua naquele dia em São Paulo. Eu vou te contar. Mas assim, é muito e é muito que transformador. Acontece comigo na minha sala, sabia? Eu falo que lá é o meu cofre. Eu cuido das mulheres e é por isso que eu falo que elas me curam. Porque todos os dias eu escuto coisas que alimentam meu coração, assim. Gente, a gente, de verdade mesmo, e no DIG, vocês estão falando de mim, então eu vou ter que falar. Vocês não têm noção do que vocês... Por muito tempo, as pessoas falavam assim, nossa, é muito foda, você é muito isso. E eu ficava assim, nossa, se essa pessoa me conhecer mesmo, será que ela vai achar que eu sou tão legal? Nossa, será? E eu ficava me sabotando. Olha que loucura. É porque eu sou cheia de defeitos. Mas eu tenho qualidades que, pra quem faz sentido, isso, né, faz uma junção. E quando eu cheguei no DIG, eu tava muito perdida. Vocês abriram uma porta de empresa. Empresa, gente, é empresa, dinheiro, funcionário, ferramenta, técnica. Empresa, vocês abriram essa porta, mas vocês abriram uma outra porta enorme pra mim. De mundo, de sentimento, de pessoas. Tem anos que eu não tenho vontade de ter amigos. Tem anos que eu fico assim, muito só na minha, sabe? Gente, eu tenho vontade de ver vocês todo dia, todo mundo. Eu fico assim, Cat, eu perdi as mensagens. Cat, eu não fui. A Ana, cara, a Ana. Sabe que a Ana agora trabalha comigo, né? Nossa senhora. Eu vi nascer essa parceria, tá? Estava na hora de deixa eu te poder, falar. na hora que nasceu. Então, é de verdade, vocês trazem coisas, assim, maravilhosas pra gente. Com muito amor, com muito carinho. Tem tudo tem dinheiro e tudo. A gente tem que pagar, tem que comprar, tem tudo. Sim. Mas, de verdade, olha, eu sou muito apaixonada com vocês duas. Eu admiro vocês duas demais. Em tudo, tá? Em tudo. Eu vejo vocês assim, enorme, grandonas mesmo. Ai, Assim, eu acho a coisa mais linda que vocês fazem. Amém. O olhar. O nosso trabalho, assim, além de ser, eu falo isso com a Nath também, assim, a gente tem que, o dinheiro é maravilhoso, porque com o dinheiro também a gente consegue transformar outras vidas. Outras vidas, sim. Então, assim, o dinheiro não é pra gente ter só pra gente, não, é pra gente ajudar os programas que a gente tem que ajudar, é pra gente mudar a vida das pessoas, é pra gente olhar pra pessoa que tá trabalhando com a gente de uma forma diferente, pra pessoa que trabalha na nossa casa de uma forma diferente, sabe? Assim, e é isso, assim. Ter dinheiro é bom, né? É bom, o dinheiro é transformador também. Cara, uma delícia. Você quer uma bolsa Saava? Exatamente. Querida, você compra! Você quer essa jaqueta? Você quer essa Você jaquetinha, quer? meu amor? Você compra, querido. Você quer uma Paco pra ficar milionário? Você compra. É. Gente, nós mulheres precisamos entender que querer ter dinheiro não é ruim. Não. Não, É não libertador. É libertador, é dignidade você conseguir se sustentar. E pegando o gancho agora, falando em dinheiro, né? Pegando o gancho pra Ah, você. que eu tô numa onda assim, tô amando dinheiro. Pra nossa... Cansei de Paris. Amém. Cansei de Paris. Eu ainda não cansei de Paris, não. Inclusive, só fui uma vez. Renata já tá aí na quinta. Não, Mas, adoro. ó, falando em viagem, falando em dinheiro, a gente tem uma outra pergunta aqui, Rê, porque a gente fala o seguinte, que nós vamos ter o nosso avião plotado, que é um avião maravilhoso, que vai ter lá plotado Confia Mulher, que a gente vai levar vocês, Ju, Kel, Cat, Pri, a gente vai pegar todo mundo, colocar nesse avião e a gente vai desbravar o mundo nesse avião, que é o avião Confia Mulher. E esse avião é a materialização do nosso sonho e a materialização do que a gente quer pra gente e pra todas as mulheres que estão com a gente, que é liberdade, que é dinheiro, que é poder ir e vir, que é ter independência financeira. Então, esse avião, ele representa o que é o nosso sonho maior aqui na DIG. E a gente quer saber, pra você, qual que é o seu avião plotado? Qual que é o seu sonho maior? O que você deseja, assim?
Ai, é sério? É sério. Uma casa com 20 crianças e eu morando lá, cuidando de todas elas, Ai. mudando a vida de 20 crianças. Gente, e a gente nem falou disso. Esse é o sonho da minha vida. Nem conseguimos chegar nesse lugar, né? Não. Que, assim... Isso, a gente não falou sobre isso, que Renata Mas tem eu não 5 quero, filhos. mas eu não quero, tipo assim, ter um orfanato. Sabe, eu quero transformar 20 vidas com amor. Gente, o amor, ele é transformador. Ai, gente. Esse é o meu sonho de vida, assim. Então você vai ter. Eu quero ter 20 mulheres, assim. Pegar 20 mulheres e transformar a vida das 20 mulheres. Para elas poderem ser o que elas quiserem. Ih, você já transformou E você percebe que você já fez isso? Você já faz isso. todo dia. Meu marido falou comigo, cara, não vai rolar. Eu, vai sim. No meio disso tudo, Renata ainda, com 4 filhos, ainda decidiu ter mais uma, né? Colocou mais... Ah, ela foi o presente de Deus na minha vida. Ah, ela trouxe significado para mim de Natal. Ayla esse nome tem um significado que é muito forte também, né? A luz da lua. Quando a Ayla chegou, tava tudo escuro. Ah, ela é tão linda. A gente vê, a gente quer ver pessoalmente, a gente vê nas redes sociais. E o amor também dos irmãos com ela, né? Todo mundo é enlouquecido com a Ayla. Ela é um trem. Não, ela é um trem. Ela tem quantos anos? Ela vai fazer 2 agora. A Kathleen e o Antônio faz dia 1º e ela faz dia 6. Eu fui fazer assim... Gente, a Ayla de verdade, a Ayla foi o maior presente da minha vida. Que lindo. Deus é bom, né? Deus é bom. Deus é bom. E a gente tem que lembrar que, né, é isso, que Deus tá com a gente. E eu não sei, Thiago, eu já tô sem palavras. Você termina esse podcast aí, porque... Nossa Senhora, olha, hoje... A gente já sabia que não seria sobre cabelo, né, Renata? Mas eu tenho certeza que a sua história vai ser uma virada de chave. É muito além de 20 pessoas que você transforma com amor, com a sua história, com esse poder que você tem. Quando a gente fala do sol, né? Você chega, você traz essa luz. Obrigada. E que bom, se veja dessa forma, porque você é essa mulher. Se você visse como que a Ju falou de você, nossa, foi. pra gente, né? E falando assim... Então, que a gente possa sempre te lembrar, que a DIG possa ser sempre esse espaço de te lembrar dessa mulher que você é. Obrigada por confiar no nosso trabalho. Gente, obrigada por tudo que você está fazendo em tão pouco tempo ali, pela nossa comunidade, pelas mulheres. Obrigada por levar essa história com tanta verdade, né? Que não é... uma história muito difícil, né? E assim... Muito... É uma história, eu falo assim, é uma história muito difícil, é muito doloroso, mas essa resiliência, essa força, assim, tipo assim, eu tive uma dor muito forte. Só que hoje, essa dor me trouxe o poder de curar outras dores. Então, isso é muito gostoso. E vocês fazem isso também, tá? Às vezes a gente precisa entender o que a gente faz. Eu falei isso com vocês. Vocês fazem isso também. A gente é muito foda, mesmo. A gente arrasa. Deixa eu contar. Você não tem noção do poder que tá dentro dessa sala. Com essa, finalizamos esse mais um episódio incrível do DIGcast. Obrigada por me receber no DIG. Obrigada por me receber no momento que eu tava tão frágil e por cuidar de mim. Obrigada por... Gente, vocês não têm noção o que o olhar de vocês representam. É de verdade mesmo. Vocês não têm noção. Obrigada. Obrigada você. Obrigada a você. Amamos. Gente, eu vou ser DIG pro resto da vida. Quem manda elas caçar outras DIG não tem, não! Maravilhosa. E assim finalizamos esse episódio de Nossa Senhora. Que foi incrível. Lindo. Um beijo e até a próxima. Beijo.